Amantes do voleibol, que noite maravilhosa para o nosso vôlei, hein? Fica ligado aqui no Roda, porque tem muito assunto. E está no ar, claro, o nosso programa, o único do país que fala a respeito desse esporte durante 1 hora. Você pode acompanhar aqui, porque já falar de Grand Prix, Paulista, Copa São Paulo, vôlei de praia com os campeões mundiais. E também é claro que eu vou cumprir a aposta, viu? Eu apostei que eu vou usar a máscara da Azul, então fica aí. Pra quem não entendeu ainda a aposta, eu vou explicar depois, tá bom? Agora, antes da Azul, vamos falar primeiro do nosso primeiro ouro olímpico, que foi conquistado em Barcelona. Ontem completou aí 25 anos esse pódio. E é claro que já que estamos com ele sempre toda quinta-feira aqui, Marcelo Negrão, você lembra bem desse momento, né? Boa noite. Boa noite, Kalinka. Boa noite, Cacá. Pessoal de casa, nosso convidado que vai ser apresentado devidamente aqui, merecidamente. É uma data importante, né? Uma data que a gente comemora com muito carinho, uma data que a gente comemora com muito orgulho, mesmo porque a gente está vendo aí o voleibol ser o que é hoje, graças àquele primeiro ouro olímpico ali, que deu o pontapé inicial para que o Brasil se tornasse realmente uma referência hoje no mundo, né? Mas muito boa noite aí, vou deixar o Cacá falar um pouquinho agora. Cacá Bizoc, que também fez parte dessa conquista, né, também Marcelo ajudou. Negrão? Opa, tava lá também. Na comissão técnica com Zé Roberto Guimarães. Então, boa noite, Cacá Bizoc. Boa noite, Kalinka, Marcelo, amigo aí de casa. É um prazer muito grande estar nesse programa comemorando os 25 anos dessa primeira conquista do ouro olímpico de todos os esportes coletivos, né? Não foi só o voleibol, não. O Brasil nunca havia conseguido uma medalha de ouro em nenhum esporte coletivo. E o meu boa noite é especial porque é um abraço póstumo. A família de Sami Mielinski, eu gostaria que se sentisse abraçada, é o único que não está vivo dessa equipe que foi campeã olímpica, o supervisor da seleção brasileira. Um grande abraço à família e parabéns, Sami. Vamos agora para o nosso convidado de hoje, considerado um dos melhores levantadores de todos os tempos, o Maurício, hoje no Roda de Vôlei. É um prazer ter você aqui para a gente conversar bastante a respeito de voleibol. Boa noite. Boa noite a todos. Para mim é um grande prazer estar aqui. Já estava marcando algumas vezes para poder estar aqui e nada com um dia tão especial como hoje, né? Então estou muito contente de estar aqui nesse bate-papo aqui do voleibol com amigos. Já falou bastante de ouro, eu acredito, porque não tem um, né? Tem dois ouros. É. Então você tem que falar o dobro aqui nesse programa, Maurício, hoje. Estou tranquilo. Como é que a data de hoje vai se aproximando, né? Vocês se reuniram, tem toda essa questão da seleção. Conta um pouquinho pra gente o que seus dias agora. Esses dias, assim, quando vai se aproximando, nós temos um grupo de WhatsApp e aí começa a bombar cada vez mais a gente trocando mensagens e relembrando, né? Cada um tem uma foto que está escondida. Olha essa foto. Você lembra disso? Enfim, é muito bacana mesmo. São pessoas que eu vou estar pro resto da vida agradecido. Desde o Marcelo Negrão, que está representando aqui essa geração aí, a todos os outros, estendo a todos os outros que estiveram nesse momento tão importante na minha vida e na vida, porque mudou a minha vida, mudou a vida deles, mudou a vida do Brasil, como pensar com o voleibol. Enfim, eu acho que é um agradecimento, é gratidão e agradecer a Deus por ter podido fazer parte desse momento tão importante, épico para o voleibol brasileiro e para nós todos. Maurício, medalha Barcelona, medalha em Atenas. E você que está em casa, deixa eu fazer a propaganda do nosso Roda de Vôlei. Quer participar aqui dessa roda? Manda o seu Twitter através da hashtag Roda de Vôlei no Twitter ou entra no nosso Facebook, facebook.com/Roda de Vôlei. A gente já postou a nossa foto de hoje. Você comenta lá, pode mandar a sua opinião e também o seu comentário aqui para o Roda. E eu passo a bola para Cacá Bizoc. Primeira pergunta de hoje. Maurício, essa geração que foi campeã em Barcelona, ela começou a ter a oportunidade, né, de se constituir como equipe no Mundial em 90. Nesses 2 anos, teve algum momento que você falou assim, a gente pode ser campeão em Barcelona antes dos jogos começarem? Não, Cacá, era uma geração muito jovem, como você sabe, você participou também dessa geração, assiduamente ali. Era uma geração muito jovem, né? Marcelo Negrão na época tinha 18 anos, eu estava com 23, aí tinha Tandy Giovanni com 20, isso na Olimpíada. Então, a gente nunca pensou mesmo em chegar na Olimpíada de Barcelona e ser os campeões. Nós surpreendemos o mundo, surpreendemos a nós mesmos.
Porque o nosso grande objetivo era fazer um bom papel, sim, era chegar e representar muito bem o país, porque já vinha com uma geração de prata, que já tinha um histórico ali de ter apresentado o vôlei para o Brasil inteiro, então ter que manter um pouco esse nível, né, do voleibol. Nós tínhamos essa missão com certeza nós saímos daqui com o objetivo de ficar entre os 4 ali, e foi muito surpreendente. Nós fomos criando um corpo durante a Olimpíada. Acho que durante a Olimpíada a gente foi acreditando, e na Olimpíada nós percebemos que nós poderíamos sair dali como campeões. E você, Marcelo Negrão, vamos falar hoje sem emocionar, sem chorar, tá, por favor. Vamos guardar as lágrimas. É só emoção boa. Então, é até engraçado, né? Porque eu joguei com ele a minha vida inteira, né? E hoje está aqui tendo que fazer pergunta, mais ou menos já sabendo a resposta, o que ele passou, nós passamos juntos, né? Mas é sempre bacana saber a visão de cada um, né? E antes de fazer a pergunta, dizer que, na minha opinião, Carlinhos e Kaká deve saber disso também, não vi até hoje, já passaram várias gerações de levantador fazer o que o Maurício fazia com a bola. A distribuição, a visão, a habilidade, a força, o pensamento focado. Ele sempre me falava, né? Eu aprendi muito a jogar com ele também e passava isso para os levantadores quando eu ia. Eu falava, pô, você joga contra quem quando você está jogando? Não, eu, né, dependendo, faço a finta, mas você não está jogando contra o central, não? Você não observa o central do lado de lá, não? Porque o levantador tem que jogar contra o central do lado de lá. Isso que ele me explicou. Ele falou, eu finto, eu olho o cara, e aí, dependendo de onde ele mexe, ele botou um passinho pro lado de lá, eu jogo pro outro lado, que eu sei que ele vai chegar atrasado para esse tipo de marcação. Então, eu aprendi muita coisa com ele também. Então, ou seja, nunca vi, acho que não sei se vai ter outro, pode ser que um dia tenha, mas até hoje um levantador melhor que ele, para mim, não teve. Melhor do mundo disparado. Posso interromper? Bom, já que você falou tanto de levantador, quem que te inspirava? Com quem que você olhava para fazer tudo que você fez no voleibol? Bom, eu, na verdade, pergunto quem era o teu ídolo naquele momento. Com certeza, eu me inspirava muito no William, que era naquela geração de prata. Porém, o meu jogo era totalmente diferente do dele. Ele era um cara muito mais marcado, era um cara que muito mais previsível. Ele era o politicamente correto, né? Muito bom, muito técnico, muito preciso, mas era um cara que eu me espelhava porque era da minha posição e eu queria estar um dia representando o Brasil naquela posição, sendo levantador. Mas era muito diferente. A distribuição era bem diferente. O que nós fazíamos dentro de quadra. Porém, a inspiração foi no William nesse sentido, de querer um dia estar representando o Brasil, chegar lá. Mas eu sei que era muito diferente o estilo de jogo de nosso. Maurício, deixa eu pegar esse gancho. Antes eu vou perguntar aí, não vai pular não. Então, e outra coisa, eu estou de olho nos dois aqui, que eles se conhecem tanto que eles estão fazendo até alguns sinais aí um pro outro, viu? Nós estamos ligados aqui. Falando nisso, nesse ponto da imprevisibilidade do teu jogo, o Ariel Salinger, o técnico da Holanda, deu uma entrevista antes da final, falando que foi até bom pegar o Brasil, porque o Maurício era mais marcável do que o Stork, levantador da seleção americana. E você ficou sabendo disso antes do jogo. Como é que foi a tua reação? Eu acho que aquele time todo, ele era muito movido por desafios. Marcelo Negrão era muito desafiado, e quando você desafia o Marcelo Negrão, um Tandy, um Giovanni. Acho que eu também. Eu sou um cara que gosta desses desafios. Eu fiquei muito nervoso naquele momento. Falei, vamos ver então, né? Eu falei, então vamos ver o que eu vou fazer dentro de quadra. E aí eu tentei de todas as formas. Eu acho que aquilo foi um incentivo a mais, assim. Eu acho que aquela geração era uma geração que era muito desafiadora. Se você, de repente, porque por ser uma geração muito habilidosa, de repente você ficava numa zona de conforto. E o Zé Roberto, ele sabia muito disso. Então ele desafiava muita gente o tempo inteiro. Você tem que fazer tanto saque ali, aqui, não sei o quê, contra bola sem bloqueio. Ele fazia toda essa parte. Isso motivava muito. E isso, com certeza, foi uma motivação para mim. E é verdade que depois do jogo você foi falar com ele? Eu só cutuquei dele. E mostrei a medalha. Vai, Marcelo, agora a bola é sua. Bom, Maurício, eu queria saber quem foi, né? A gente está falando do central, o central mais difícil que você já jogou contra no mundo.
Dos Estados Unidos, com certeza, tinham jogadores muito difíceis de jogar, porque além deles serem muito habilidosos, eles eram bons também. Os Estados Unidos era um time que tinha sempre centrais muito fortes, né? Eles eram muito inteligentes taticamente. Então, ao ponto de, numa semifinal, na nossa semifinal, eles colocaram o Storms, que era o levantador, para bloquear no meio. E aí, de repente, eu me perdi um pouco, queria soltar mais pelo meio, que era o bloqueio mais baixo. Aí o Zé Roberto falou, calma, nós perdemos esse primeiro set, porque ele estava fazendo aquilo para que eu jogasse pelo meio, aí eles ajudavam, eles me confundissem, assim. Mas os Estados Unidos sempre teve centrais muito, muito fortes, assim. Mas, para mim, o melhor central, ainda bem que jogou do meu lado, do mundo, foi o Gustavo. Gustavo foi um cara que é espetacular. Sempre no tempo certo. Sempre no tempo certo. Analisava bem o bloqueio, né? O cara chegava em todas, né? O cara tinha uma visão de quadra. Eu lembro de um jogo, quando você falou dos Estados Unidos, eu sabia que você ia falar dos Estados Unidos, né? Mas enfim. Eu lembro do jogo, você chegou assim pra mim no meio do jogo, falou: cara, minha cabeça tá pegando fogo, eu não aguento mais. É verdade. Porque ele não conseguia pintar o americano, entendeu? Então eu não tô aguentando mais, minha cabeça vai explodir, cara. Jogo contra os Estados Unidos, você saía de lá, além de cansado fisicamente, mentalmente você sai muito cansado, porque eles estudam muito o adversário, estudavam muito a gente, principalmente a minha posição, né, onde eu ia levantar, tudo. Então eu estava muito marcado, mas aí eu tinha que driblar de alguma forma para poder deixar esses atacantes aí na boa, para poder colocar a bola no chão. Boa, então vamos relembrar um pouquinho mais desse dia? Vamos lá. Vamos então ver como foi a conquista aí desse primeiro olímpico pra gente, né? Enquanto isso, aproveita, entra no Twitter, manda o Twitter pra cá com a hashtag Roda de Vôlei. Roda aí. Final inédita e improvável. Nas competições anteriores, Holanda e Brasil não haviam incomodado muito os então favoritos. A verdade é que os registros olímpicos teriam um novo campeão depois daquele 9 de agosto de 1992, no ginásio Sant Jordi, em Barcelona. O jogo seria realizado às 8 horas da manhã de domingo. O torcedor brasileiro se alvoroçou e levantou cedo, como fazia para assistir às corridas de Senna e Piquet. Era um Brasil mergulhado numa grave crise ética na política, com o presidente Collor sendo acusado de corrupção e o futebol nacional vindo de uma ressaca da Copa de 90. Os atletas do vôlei jogavam com alegria, amor, vibração. Além da qualidade técnica, a empolgação contagiava o brasileiro carente de motivos para se orgulhar de algo genuinamente nacional, que parecera morrer com a seleção de Tele Santana. E aí, o vôlei ressurgiu. 8 anos depois da geração de prata chegar em segundo nos Jogos Olímpicos de Los Angeles. No entanto, o ponto de mutação na trajetória do esporte em relação à aceitação popular foi a transformação da prata em ouro. Diferente da semifinal, os brasileiros não pareciam se importar muito com o adversário. A ausência de Pete Blanger, levantador de 2,5 metros, e a vitória por 3-0 na primeira fase davam a confiança necessária. Sem muita dificuldade, o primeiro set foi fechado em 15-12. Enquanto isso, Marcelo Negrão continuava distribuindo bolachadas no saque. E o levantador Maurício deixava Giovanni e Tandy na boa para rodar diante de um bloqueio gigante e eficiente que não conseguia se encontrar. Paulão e Carlão comandavam o bloqueio e na área de aquecimento, Dalmo, Amauri, Jorge Edson, Pampa, Janelson e Douglas completavam este grupo mágico. O segundo set foi ainda mais fácil, 15-8, e o terceiro foi um verdadeiro passeio. O último ponto não é necessário descrever, pois está eternizado na memória. O saque avassalador de Marcelo Negrão. Marcelo Negrão! Somos ouro! Com média de 24 anos de idade e com apenas 3 sets perdidos,
A seleção recebia uma medalha que nenhum outro esporte coletivo havia conseguido para o Brasil na história dos Jogos Olímpicos. E aí? Curtiu? Emocionante. Lembra tudo? O texto ficou bom? O texto ficou bom, muito bem escrito. Viu, Cacá? Parabéns. É emocionante. Eu acho que é um momento muito épico, né? Um momento muito histórico para o voleibol, para o país. Eu acho que foi muito bem colocado ali. O país estava vivendo por uma situação muito complicada, economicamente, politicamente. O futebol já não estava indo tão bem. E o vôlei foi para a Olimpíada e quando a gente conseguiu aquela façanha, né? De conseguir esse título olímpico, o primeiro título olímpico, nós voltamos como heróis por ter dado tanta alegria naquele momento para os brasileiros que estavam carentes naquele momento. Então, acho que foi bem isso mesmo que foi falado na matéria. E não foi um passeio, né, Marcelo Negrão? Que passeio o quê? Apesar do pessoal falar, passeio, né? 15 assim, porque a regra era outra. Meu amigo, a gente estava ali dentro, vai que esses caras resolvem jogar aqui. Resolve jogar. Pô, vamos matar esses caras logo. Era uma pressão constante. Que passeio nada, ralando. Bom, vamos ouvir mais um pouquinho de quem fez parte dessa geração, ouvir um pouco aí peças fundamentais dessa conquista. Bom, galera, 25 anos de Barcelona. Tô aqui, ó. Medalha, estátua. Foi isso que aconteceu. Depois dessa conquista maravilhosa, nós nos tornamos aí os Golden Boys e fico muito contente de ter participado dessa conquista e agora poder comemorar 25 anos desse feito, né? Onde todas as pessoas participaram e se divertiram e começaram a conhecer o vôlei, alguns começaram a jogar. Então, comemorar esses 25 anos é um motivo de muita alegria, de muito orgulho. E mandar um abraço aí para os meus companheiros que estavam lá comigo, para os torcedores que estavam aqui. Que alegria, 25 anos. Nossa amizade tem bem mais que isso. Mas essa conquista de medalha olímpica, realmente, quando eu comecei a jogar voleibol, eu não imaginei que nós teríamos essa lembrança. Sabia que teria os amigos, que teria conquistas, teria derrotas, mas que essa vitória realmente ela é marcante. Marcante para o voleibol brasileiro, marcante na minha vida, marcante na tua, na de todos que fazem parte desse esporte. Eu agradeço a Deus de ter estado naquele grupo, de ter podido fazer parte dele, porque foi uma coisa histórica para o nosso país. As duas coisas que eu prezo muito, a minha família e o meu país. Acho que foi uma conquista importante, nós brasileiros nos sentimos importantes, bem representados, representamos bem e festejar uma vitória como aquela, que foi a primeira em esporte coletivo do nosso país, da forma como o povo encarou, da forma como tudo aconteceu, eu acho que não tem melhor coisa. E eu só tenho que aplaudir, né? Os três aqui que fizeram parte dessa geração. Vocês que trabalharam muito, né? E suaram muito para trazer esse ouro também. Mas vou aproveitar agora, rede social, o pessoal no Facebook aqui mandando várias perguntas. Vou aproveitar o do Gilson Pereira, obrigada pela participação. Pergunta, Maurício, qual a maior lembrança que você guarda até hoje do dia mágico que fomos campeões olímpicos? Se for para escolher uma. Momento? Claro que foi o saque do Marcelo Negrão, quando terminou mesmo. Falei, não, mas finge que ele não está aqui, não precisa. Não, mas então, aquele momento, quando terminou, um alívio total, sou campeão olímpico, e eu saindo para poder abraçar meu irmão, que ele era um representante da minha família, quando eu abraço meu irmão ali. Show de bola. Gilson, respondido então para você. Pessoal participando, a Carla, Maurício, eu sou muito sua fã. Maurício, nossa, esse é o cara. Obrigado. Carolina participando também. The Best Show, Roda de Vôlei, Regiane, obrigada pela participação. Galera, tá cobrando a máscara, né? Calma. A gente vai para um rápido intervalo, tá bom? No próximo bloco a gente vai analisar o Grand Prix azul, né, Marcelo? Daqui a pouco você tem Carinca aqui no Roda de Vôlei, né? A gente já volta, vamos para o rápido intervalo. Ritmo de samba, que esse exemplo do vôlei masculino sirva para todos, para todas as modalidades, para nós brasileiros, que com determinação a gente chega lá. Marcelo Negrão, somos ouro! Campeão!
A gente deve agradecer muito essa mulher, hein, gente? Porque o que a Azul jogou contra a Holanda, foi aí que veio a aposta com o Kaká Bizoc. Porque a gente conseguiu passar e chegar à semifinal justamente porque a China venceu a Holanda. Acabou que a Azul se machucou no jogo contra a Itália, acabou saindo no segundo set. Estavam vencendo e aí a China acabou perdendo por 3-1. Zu, obrigada. Tá aqui a máscara, tá bom? Paguei a aposta, tá aqui. Valeu. Vamos falar agora do Grand Prix, porque a Azul foi importante, mas o Brasil, gente. O Brasil driblou todo mundo, Kaká Bizoc. Você tá sabendo? Do mesmo jeito que você trouxe a máscara, devia trazer um chapéu. Porque tem que tirar o chapéu para esse grupo brasileiro. Jogou o Grand Prix inteiro sob desconfiança de todo mundo, inclusive minha, e conseguiu chegar na final e ser campeão jogando muita bola, muita bola. Teve em alguns momentos contra a Itália muita dificuldade. Terceiro set estava perdendo por uma vantagem grande, conseguiu encostar, né, apesar de perder o set. E foi ali que eu acho que o Brasil retomou a confiança dentro do jogo. Venceu o quarto set, o quinto, não deu a mínima chance para a Itália. A partir do quarto set, a Egonu, que é um monstro, começou a ficar no bloqueio, não rodar, e aí a Itália se perdeu. Parabéns a todos. Kaká, 12º título do Grand Prix, a gente trouxe na bagagem e as meninas, claro, voltaram ao Brasil. O repórter Marcelo Rosenberg acompanhou o desembarque das meninas por aqui. Vamos acompanhar? Olha aí. É possível que nem o mais otimista dos torcedores pudesse imaginar esta cena. O Brasil fechando a decisão do Grand Prix contra a Itália em 3-2. A equipe remodelada, que contou com apenas 2 jogadoras que participaram dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, Natália e Adenísia, escrevia seu nome na galeria dos campeões improváveis. E até quem está muito acostumado a ganhar se rendeu. Foi, eu acho que o mais difícil de todos, o mais complicado, onde a gente passou por várias dificuldades, vários problemas, até de desvio de mala e fusos horários assim incríveis, mas eu acho que essa superação do grupo, essa força que o grupo criou durante esse tempo, essas possibilidades que foram acontecendo de ficar fora da competição e surgir, né, como Fênix, foi incrível. No início do ano, Zé Roberto foi categórico. Disse que o momento exigia a convocação de jovens jogadoras que pudessem mostrar o seu potencial em uma competição deste tamanho. Renovação forçada, que deu muito certo. Sem nomes como Gabi e Thaísa machucadas e Fernanda Garay, que pediu dispensa, o treinador recorreu a um grupo operário, que durante a campanha perdeu 4 vezes e por pouco não ficou pelo caminho. Mas mostrou que estava pronto quando chegou a Cuiabá, precisando vencer 3 partidas para se classificar para a fase final, e venceu. Que também contou com a sorte quando dependeu de uma vitória da China sobre a Holanda para não ser eliminado. Natália terminou o Grand Prix eleita a melhor jogadora. Chamou a responsabilidade nos momentos mais críticos e foi um dos destaques da decisão, com 22 acertos, o que fez dela, ao lado de Tandara, a maior pontuadora do duelo contra a Itália. Mas também foi fundamental ao assumir a liderança informal do grupo. As mais velhas, a gente sabia que uma hora elas iam aposentar da seleção e a gente teria que assumir esse papel. Então, assim, parece que foi ontem que eu cheguei aqui na seleção e hoje eu estou tendo que ajudar as meninas mais novas. Eu já consegui jogar com o Fofão, a própria Fabiana, Sheila. Então eu tive muitos bons exemplos para poder passar para as meninas mais novas que estão aí hoje. Caso da Central Bia. Aos 25 anos, ela foi eleita a melhor da posição no Grand Prix. Na hora que chamou meu nome, que eu olhei no telão, eu fiquei muito feliz. Né? O coração, assim, palpitou forte. Acho que a gente vai impondo esse respeito com o tempo, né? São situações como essa que acontecem que as pessoas vão te respeitando mais. Meninas, parabéns! A gente tem que brincar, né? Parabéns mesmo à seleção feminina aí que driblou todo mundo, conseguiu trazer mais esse título aí pro Brasil. Vamos falar. Deixa eu perguntar pra Zu, segura aí só uma. Eu seguro pra você! Ô, Zu, você gostou que o Brasil ganhou, Zu? Mais ou menos, Marcelo Negrão. Eu acho que ela gostaria de ter jogado tudo, né? Vamos falar da seleção do Grand Prix? Vamos na tela? Conhecer primeiro as meninas de destaque desse Grand Prix 2017. Agora sim. Vamos conversar um pouquinho a respeito delas também. Kaká, por favor. Azul, que está participando do Roda de Vôlei hoje.
Eu acho que é uma das melhores do mundo, né? Mostrou isso, vem mostrando desde um pouquinho antes do Rio e também na temporada que fez na Turquia pelo Vakif. Exato. A Ana Beatriz, brasileira, acabou de falar sobre o nome dela no telão. Foi a surpresa, na minha opinião. A Ana Beatriz, a Bia, entrou no meio da competição, né, no lugar da Denísia, depois no da Carol, e foi muito bem. Foi fundamental numa virada de jogo ali do Brasil contra a Holanda, e dali ficou merecido junto com a Rasic, que é a próxima, as duas centrais que fazem parte da seleção do campeonato. De Genaro? De Genaro, eu já falava isso quando o Band Esportes transmitia a Liga Italiana Feminina, que era uma das melhores do mundo. Até no Facebook alguns falavam assim, mas será que é tudo isso? Mostrou e foi escolhida. E a Ding? A Ding é outra chinesa, é a ponteira também. Nova, faz parte dessa geração que vem aí de 20 e poucos anos e ainda vai ficar um bom tempo na seleção da China. Boscovic, eu gostaria que o Maurício falasse, porque a gente estava comentando dela, né? Ela joga muito bem, é muito forte, né? Jogou aqui no Rexona. Não, Boscovic é um posta canhota, que fez 30 e tantos pontos. É verdade. Então, ela fez 32 pontos contra o Brasil e o Brasil ganhou ainda, né? Mas ela é muito forte, muito jovem. Ela canhota, difícil de você marcar de poder bloquear. Mas com 20 anos aí, um grande talento aí da Sérvia. E aí, nós temos a MVP dessa competição, Natália, ela que é nossa capitã. Eu acho que ela se soltou demais nesse último jogo, mostrou realmente a força da Natália, via vibração, via risada, mesmo concentrada, a gente via que a Natália realmente apareceu ali naquele jogo, né? Agora, a gente tem uma perguntinha aqui do Facebook, e aí eu acho que vale a gente falar a respeito das próximas competições do Brasil, né? Tem o Sul-Americano e a Copa dos Campeões. A Gabi está recuperada da lesão e volta a integrar a seleção brasileira. E a Denísia, ela pediu para não jogar agora, ela quer uma folga, ela voltou para o Brasil, tem que voltar para a Itália, ela quer um descanso, está atuando aí em todas as competições, né? Há 9 anos aí está participando de tudo, quer um tempinho. E aí, Cacá Bisoc, tem uma pergunta por aqui para você. Gabi de volta à seleção, entre aspas, desespero do Zé Roberto Guimarães? Rosa Maria, merece mais rodagem com a amarelinha? Acho que uma não exclui a outra, né? A Gabi fez parte do grupo olímpico, não foi tão aproveitada pelo Zé Roberto no Rio de Janeiro, mas vai ter a sua oportunidade. É uma jogadora que também sofre um pouquinho, às vezes, em alguns momentos, na recepção, que tem sido o problema do Brasil, mas não só do Brasil, de todas as seleções. E vai voltar para compor o grupo, não quer dizer que vai ser titular. Exato. Copa dos Campeões tem um detalhe, né? A Copa dos Campeões tem um detalhe. A Denise pediu a dispensa da Copa dos Campeões. O Brasil precisa ganhar o Sul-Americano para disputar a Copa dos Campeões primeiro. É isso aí. Marcelo Negrão, quer falar alguma coisa das meninas? Você que falou bastante dos meninos, que a gente vai pro giro de notícias. Eu gostei, lógico, do resultado, ninguém esperava. Uma seleção, e eu vinha falando sempre aqui, batendo sempre aqui, que era uma seleção nova, que ia aprender com as derrotas. Toca aqui. Falei ou não falei? Porque a gente falou que ia passar e ia ganhar. Isso, e nos bastidores, o Marcelo sempre falava que a seleção ia chegar. Ia chegar, mas assim, não por isso, pelo tempo, pela vivência. Passei por isso quando novo, e a gente aprende jogando. E era um time muito novo, jogadores que ainda estavam colocando a camisa da seleção brasileira, sentindo a pressão do que é jogar dentro e fora do país, que não é fácil. E foi surpreendente esse resultado. Realmente se superaram, pressão o tempo inteiro, mas só assim que a gente aprende. E jogar com a camisa da seleção brasileira não é fácil. É pressão constante, mas aprenderam cedo. Isso é muito bom, vai dar uma bagagem muito melhor para elas. Vão entrar nas próximas competições muito mais confiantes. É isso que a gente quer. Só MVP que eu gostaria da Tandara. Porque para mim a Tandara, em determinados momentos ali, era bola para ela e ela vinha numa pancada, numa bola muito forte ali, principalmente a bola do fundo pelo meio, impressionante. Eu colocaria as duas juntas ali na MVP. Boa, Marcelo Negrão. Bom destaque. Vamos para o giro de notícias? Vamos acompanhar o que está acontecendo no voleibol, o Brasil, o mundo, por aí afora. O SESI chegou ao bicampeonato da Copa São Paulo. Na final, a equipe de Rubinho bateu o Corinthians Guarulhos por 3-0. Parciais de 25-23, 25-14 e 25-15. A gente sabe das responsabilidades, é uma equipe que foi montada com um objetivo muito claro de buscar títulos esse ano.
E eu estou muito contente porque realmente nos deram essa possibilidade com a estrutura que o SESI nos oferece, com a comissão técnica que a gente tem. Acho que é o começo do trabalho, uma época um pouco atípica para nós, ter um mês de treinamento apenas, mas já dá para entender um pouquinho de como vai funcionar a equipe. Acho que quanto mais rápido a gente entender a filosofia do Rubinho, melhor. Mas já vê que é um time de volume de jogo, um time complicado. Começa nesta semana o Campeonato Paulista Feminino. Pinheiros e Barueri fazem o jogo que abre a competição. O torneio deste ano reunirá 7 equipes: Osasco, SESI, Pinheiros, São Caetano, Bauru, Valinhos e Barueri. No ano passado, o título paulista ficou com Osasco, que derrotou Pinheiros na decisão. Na estreia do Campeonato Paulista, o SESI não deu chances ao Vôlei Ribeirão. Vitória por 3-0. O Vôlei Ribeirão volta à quadra no sábado, quando enfrenta o Taubaté. No mesmo dia, o SESI encara o Itapetininga. Pronto, vamos voltar com você, Maurício, mas agora vamos trocar de fase. Vamos. A fase que você sai das quadras, mas você continua no voleibol. Vamos falar um pouco do Renata, como é que está a preparação de vocês. E aproveito para utilizar uma pergunta das redes sociais. Emplacar um projeto esportivo no país em época de crise é algo muito difícil. Qual o diferencial do projeto Vôlei Renata? Bom, é muito difícil sim. A gente passou, cada ano a gente está passando por essas dificuldades, não só nós, mas a crise no país todo. Eu acho que é a credibilidade do projeto. O nosso projeto é um projeto que ele é 360, ele não é só a parte de excelência, onde tem a parte profissional. Ele é focado em 3 pilares, onde tem a base, temos os meninos do social, a base social e a parte de excelência. Eu acho que esse é um tripé que fortalece cada vez mais um projeto. Então, porque temos, claro, aparece o tempo inteiro os meninos lá de excelência, que são a parte do adulto, né? Mas a parte social acho que é muito importante. Eu acho que o esporte é muito importante. Acho que é a melhor ferramenta de inclusão social que nós temos hoje em dia é o esporte. E acho que a gente tem o dever também de ajudar o social nesse sentido. Como? Eu acho que a gente não cobra nada em relação a ingresso, troca de alimentos. Nós somos o maior arrecadador da cidade de Campinas, fornecedor para eles. Então isso é uma coisa que fortalece bastante. Temos várias outras ações na parte social e temos também a parte dos meninos da base, onde você dá cada vez mais oportunidade para que eles possam um dia, com o sonho deles, né, chegarem a estar no profissional e depois jogarem numa seleção brasileira. Então acho que é um projeto muito interessante, muito idôneo, muito sério. Então acho que isso é que sustenta o nosso projeto na cidade de Campinas. Boa. Vou te perguntar também uma coisa que eu vi hoje, que o Renato está lançando agora o projeto Sócio Torcedor para ajudar. Como é que funciona isso para quem quiser estar acompanhando agora? Mas é isso, Sócio Torcedor acho que é importante mesmo. Você vai ter uma carteirinha e aí você vai, com essa carteirinha você vai ter alguns privilégios nela. E isso vai poder ajudar cada vez mais, né, a ter esse torcedor fiel, esse torcedor que vai estar comparecendo o tempo inteiro no ginásio, enfim, com certeza vai ter alguns privilégios nesse sentido. Boa. Agora, Cacá Bizoc, tá pronto? Chegou a hora? Chegou a hora. Vamos agora então. A bola de cheque. Bola de cheque é o nosso quadro. Mas ele era bom, ele atacava as bolinhas de cheque. Bola de cheque. Vamos lá, sem medo nenhum. São 3 perguntinhas do Cacá Bizoc. A ideia é não ficar em cima do Moura. A ideia é receber aqui a bola e já saber o que fazer com ela, tá bom? Vamos lá. Pode rodar a vinheta. Maurício, vamos lá. Campeão em Barcelona, campeão em Atenas, um jogando, e você até pediu para não sair no último ponto para ficar em quadra, e o outro, você mais no banco do que na quadra. Qual a diferença para você dos dois? A diferença é o seguinte, eu acho que a de 92 a gente foi uma grande surpresa, né? Como todo mundo sabe, como a gente já falou aqui, e ativamente dentro de quadra, e a de Barcelona e a de Atenas eu acho que era um grupo muito forte. Eu acho que o grupo era mais forte em relação à de Barcelona, o grupo por um todo. Os 12 jogadores, eram jogadores que o pessoal do banco poderia estar dentro de quadra, que o nível, acho que ele não cairia. Quando você estava na Itália, perto de terminar a carreira, você teve um problema de circulação na mão, precisou inclusive passar por uma cirurgia. E esse foi um fato que também contribuiu para você encerrar a tua carreira, né?
Você temeu por algo pior naquele momento, Maurício? Não. Zero. Eu fui muito bem amparado, muito bem assistido. Eu tive um problema de circulação na mão, né? Que minha mão ficou branca. E aí eu tive uns coágulos aqui. Aí tive que fazer uma intervenção para poder tirar esse coágulo e para poder circular melhor o sangue. Mas zero de preocupação, zero de preocupação. Agora, a terceira bola de cheque, eu gostaria que você esclarecesse, porque foi um assunto que voltou à tona ontem. O Juca Kfouri, em razão dos 25 anos da conquista, colocou no blog dele, outra vez, abre aspas, até hoje me lembro de ver Maurício procurar Bebeto com os olhos lá em cima e trocar com ele estranhos sinais que Bebeto jurava serem fruto da minha imaginação. Isso aconteceu, Maurício? Não, de fogo. Eu vi aonde ele estava, aonde o Bebeto estava, mas buscar informações com ele, zero. E quando terminou o jogo, eu subi, abracei, agradeci tudo, porque foi um cara muito importante para mim, sim. Quando eu comecei a jogar, enfim, me deu um apoio muito grande. Mas buscar informação, zero isso. Mas é um cara que eu considero muito e tenho muita gratidão por ele, sim. Fechou, Cacá Bizoc? Deu tudo certo, Maurício. Vou aproveitar, antes de a gente ir para o intervalo, Marcelo Negrão, responde aí. Uma bola de cheque para mim? Uma bola de cheque para você. Então, perguntando para você, o Rudinei Rosa, alguma curiosidade engraçada dos bastidores ou em algum jogo dessa Olimpíada? Então, uma coisa engraçada era o seguinte, eu e o Maurício, a gente gostava muito de ficar, depois dos jogos ali, sentado na calçada, na Vila Olímpica, né, tem os prédios, e a gente gostava de, depois do jogo, ficar sentado para ver a movimentação. Duas coisas, né, na verdade. A primeira, de repente a gente vê um cara enorme, andando pela calçada, um monte de atleta em volta, na Vila Olímpica, só atleta. E quando a gente vê o cara, o charutão era o Arnold Schwarzenegger, ele tinha acabado de fazer o Exterminador, então o cara ainda estava sarado, bombado, as veias do cara saltando e o cara andando igual o Exterminador, assim, ó, pá. De corre, não tinha celular, né, Maurício? Era só máquina fotográfica, aquela de tic-tic, você rodar aqui ainda, né? Tira foto, aí, pô, o cara não parava, porque ele não podia parar. E aí ele andando, que nem o Exterminador, assim, a galera, pô, tira foto. Aí eu lembro que tem umas fotos, eu pulando assim, só metade do rosto, o cara lá atrás. O Maurício, agora eu, dá a câmera aí. Aí o Maurício pulava do outro lado, assim, ó, só parece a mão, entendeu? Aí a outra coisa engraçada foi o seguinte, aí a gente no outro dia, sentado ali, né, porque a gente gostava de ver o movimento e tal, que só passa atleta famoso, passava o Boris Becker, o Jimmy Courier, os caras passando assim do lado na vila, a gente, meu Deus, olha os caras, pô, mas não tinha celular, não dava pra fazer não dava, né, a gente guardava na memória, né. Aí a gente sentado assim, de repente, passa um carinha baixinho, andando rapidinho, mas bem rapidinho assim. Aí um olha pra cara do outro, esquisito, né? O cara com uma roupa toda coladinha, sabe essas roupas coladinhas, bem grudadinha no corpo? Verde, lembra da cor? Verde e rosa. Nossa, verde e rosa, que coisa, né? Daqui a pouco passa uma multidão. Um monte de gente, com câmera fotográfica, alguns jornalistas, um monte. Nossa, meu, o que foi? O que aconteceu? O Carlinhos acabou de passar, pô, o Carlinhos pega a máquina, cara. Enfim, são momentos como esse aí que a gente guarda muito bacanas na memória, né? Boa, Marcelo Negrão. Agora sim, vamos para um rápido intervalo, rir mais um pouquinho aqui dos bastidores e a gente já volta. Estamos de volta e agora para falar sobre vôlei de praia, hein? O Brasil brilhou também nas areias de Viena, na Áustria. E na decisão do campeonato mundial, o Evandro e o André bateram os donos da casa por 2-0. E a conquista do Mundial foi o primeiro título da dupla brasileira que foi formada no começo desse ano. E aí, galera do Roda do Vôlei, aqui é Evandro e André. Fomos campeões mundiais no domingo, estamos muito felizes com a nossa conquista. Acho que a gente vem trabalhando bastante, com algumas obrigações, né? Então essa conquista para a gente agora foi um feito muito bom. Acho que a gente vem demonstrando o nosso trabalho
né? E assim a gente vai manter pro resto da temporada. Então, um pouquinho. É isso aí, a gente ficou muito feliz de ter ganhado essa Copa do Mundo. Acho que a gente superou, né, nossas expectativas, aí, nossos objetivos. Foi muito difícil, os donos da casa lá, né, da Áustria, afinal, uma torcida enorme, imensa, mas eu acho que a gente conseguiu manter ali o foco, a concentração do nosso lado. Fizemos o nosso muito bem, o Evandro fez a diferença ali na hora do saque. Foi um jogo emocionante. A ficha ainda está caindo pra gente, mas a gente está muito feliz mesmo, mas continuar batalhando aí para conquistar mais coisas, né? Então é isso aí, a gente vai continuar batalhando aí para conquistar nosso espaço. Obrigado pela torcida, galera. Acompanha aí na roda de vôlei. Valeu! Valeu, abraço! Valeu, meninos, parabéns também. A gente fala bastante do vôlei de quadra, muito legal a gente poder dar um espaço também, claro, para o vôlei na praia, na areia, né, Marcelo Negrão? Você tanto gosta. Isso aí. Agora, Cacá Bizoc, vamos falar um pouquinho a respeito dos dois? Que jogaço, hein? Tem que falar, porque a final no domingo foi espetacular. Ele jogando na arena lotada de austríacos, a torcida fazendo um barulho danado. O segundo set, a dupla brasileira chegou a estar perdendo de 20-16. Nós conseguimos rodar e o Evandro fez 2 aces. Parecia que os austríacos é que estavam jogando contra a torcida. Aí depois terminou com esse bloqueio do André que a gente viu. E estão de parabéns, porque sempre é o que eu brinquei na página do Facebook do Roda de Vôlei. A quarta força ganhou, né? Aqui no futebol paulista a gente falavam que o Corinthians era a quarta força, acabou ganhando o Paulista e está aí com meio brasileiro já ganha. O Evandro e o André eram a quarta força e acabaram ganhando a final. E o André, que sempre teve a fama de se descontrolar e tal, ele até discutiu com a arbitragem, mas conseguiu manter o equilíbrio e foi espetacular naquele final do segundo set na reação brasileira. E o André, com 22 anos, né, ele se tornou aí o mais jovem campeão de todos os tempos. Legal dar esse crédito também, né? Afinal de contas, a gente fala bastante, né, Marcelo Negrão, de quem foi campeão novinho. Não é só porque eu tinha 19? Só por quê? Só por quê? Ô, Maurício, fazer o quê, né? Tem culpa. Não, mas parabéns. Acho que o Cacá falou tudo. Uma vitória jogando contra os donos da casa, a pressão danada, era a quarta força do Brasil, mas parabéns. Agora, vamos falar sobre aquele quadro que a gente investiga a vida do nosso convidado na rede social? Vamos com as nossas fotinhos no Instagram. Maurício, a gente escolheu algumas fotos para te conhecer melhor, para o pessoal que está em casa te conhecer melhor. A gente gostaria que você falasse um pouquinho a respeito. Vamos lá. Ixi, pode colocar a primeira foto na tela. Vamos lá? Aí. Esse momento é um momento muito bacana. Foi agora, 30 de junho, 15 anos da minha filha, debutando. E aí a gente, assim, eu fico muito feliz de estar realizando um sonho dela, né? Que ela queria essa festona aí, eu consegui proporcionar, fico muito contente. A filha Maria Eduarda. Maria Eduarda. Mas tem outra aí pra gente poder falar. Esse é meu filhão agora. Meu filhão também agora tá tentando jogar vôlei de praia. Gosta de vôlei, depois que a gente voltou da Olimpíada. Ele, pai, quero jogar vôlei de praia. Falei, filha, é difícil, é complicado. Não, mas eu quero. Então a gente está apoiando, né? Eu acho que isso que é o mínimo que eu tenho que fazer. E aí foi um torneio, sou eu ali levantando para ele. Um torneio ali nós jogamos juntos, eu e ele. Legal. Tá com quantos anos? Ele tá com 17. Com 17 anos. Temos amor por outro esporte Essa é a amor da minha vida. Né? Roberta é minha mulher, já estamos aí há 20 anos juntos, casados, e ela transformou a minha vida, ela deu os maiores presentes que eu tenho na minha vida, que são os meus 2 filhos, né? E ela é uma parceirona, parceiraça, guerreira, sempre do meu lado em todos os momentos. Beijão, gorda, te amo. E sobre Corinthians, é corintiano ou ela você é corintiano ou ela que te levou pra lá? Somos, a família toda é corintiana. Somos, a família toda é corintiana e meu filho é doente. Ele é doente pelo Corinthians, não é uma coisa normal. Ele sofre, ele briga, ele chora, ele xinga, ele eu acho que é o torcedor assim, maluco, cara, tem que dar uma segurada nele.
Vamos para mais uma foto. E essa daqui, num momento que eu gostaria que você explicasse bem de onde surgiu Mas aí isso. faz tempo. Isso aí foi quando eu joguei na Telesp, nem existe mais também. Nós voltamos Eu jogava na Itália, nós fomos repatriados, todos fomos repatriados, né, para poder estar aqui no Brasil e jogar, fazer um treino melhor para as Olimpíadas, todos repatriados, e junto com o Marcelo Negrão, nós viemos para o time da Telesp nessa época. Jogamos no mesmo time nessa época. Jogamos no mesmo time nessa época. Agora, uma coisa que eu acho que é interessante, ali o Giovanni mostrou a estátua, enfim, é uma figurinha, um álbum de figurinha. Quando vocês retornaram, por exemplo, no Brasil, quando voltaram com a medalha olímpica, vocês eram uns heróis, né? E aí, o que mudou, o que fizeram de vocês, eu digo, de publicidade, onde vocês apareceram no lugar assim, meu Deus, onde foram botar minha cara? Tem alguma coisa assim? Nós fizemos tudo. Eu participei de novela, Tô falando, nós todos fomos álbum de figurinha. Nós fomos capa de várias revistas. Fomos gato do mês. Titinha, tititi, teve assim foto lá, de fofoca. Gato do mês, teve também. Ave Maria. A gente fazendo aquela não sei o quê, fazendo pose. Mas foi uma loucura. Nós fomos álbum, fomos capa de revista, participamos de novela. Tudo que podia nós fizemos. Encontro com o presidente, com o governador. Isso tudo, fizemos tudo. Isso aí tudo. E voltando agora para o voleibol, falar um pouquinho da questão do Brasil. Hoje, como é que você vê a nossa seleção? Está participando agora do Sul-Americano, a gente está em crescimento, teve a questão da Liga, a gente ficou na segunda colocação, mas como é que você vê hoje a seleção e a preocupação com uma renovação também da nossa seleção brasileira, que a gente fala bastante, né? Eu vejo o Brasil preparado, como sempre. Eu acho que o Brasil, depois daquela nossa medalha, eu acho que ele se estruturou muito bem. O voleibol do Brasil teve uma estrutura muito boa a partir dali, porque não foi só a nossa medalha e deixou aos ventos. Eu acho que nós conseguimos, foi muito inteligente da parte dos diretores, montamos um centro de treinamento melhor que nós temos no mundo, que é Saquarema, enfim, a estrutura foi muito boa. E o Brasil, com essa estrutura, com talentos que aparecem a cada ano, eu acho que ele entra em todos os jogos, em todos os campeonatos, como um dos favoritos. Se vai ganhar ou se vai perder, são consequência, como nós perdemos agora na Liga, sabe, por detalhe, enfim, é ali. Mas o Brasil entra em todos os jogos, em todos os campeonatos, Mundial, Sul-Americano, Pan-Americano, como um dos favoritos. Eu acho que ele é credenciado a isso. Então, o Brasil, agora temos o Sul-Americano, acredito que não vai ter problema, o Brasil vai vencer. Temos só o time da Argentina. E aí nós temos a Copa do Mundo, que é um campeonato que nem sei se vale tanto, assim, mas e para nos preparar bem para o ano que vem para o Campeonato Mundial. Quer uma resposta sim ou não, Maurício? Tá? Você participou de 5 edições olímpicas. Você jogou ao lado de grandes atletas da seleção brasileira. Você acha que daqui para frente o Brasil, naturalizando os jogadores, pode contar com um jogador não nascido no Brasil? Por exemplo, a gente tem o Leal, que é a expectativa. Você acha que isso pode acontecer ou não? Então, eu acho que pode acontecer. E o meu sentimento, eu não vou nem, assim, eu acho que por estar por representar o Brasil, por ser tão patriota, por ter vivenciado ali dentro, eu não acho legal. Porém, o público pode achar legal, porque de repente o cara é melhor tecnicamente do que um outro aqui do Brasil. Mas o meu sentimento, por ser brasileiro e por ter vestido essa camisa do Brasil por muito tempo, eu particularmente não acho tão legal. Bom, Maurício, obrigada, Azul te agradece também. Obrigada, Maurício. Roda de vôlei vai chegando ao fim. Você pode contar com a gente sabe que tem toda agora a Superliga pela frente, hein? Estamos de portas abertas para você, viu? Obrigada pela participação. Obrigado, estou muito contente mesmo e é só chamar que estarei aqui quando vocês quiserem aqui estar conversando com vocês, com meus amigos. Show de bola. Cacá Bizoc? Boa noite. Tudo certo? Marcelo Negrão, até quinta-feira que vem. Bom, até quinta, vou falar só rapidinho. Agradecer a Band, porque a Band também faz parte desses 25 anos, juntamente com o Luciano do Vale, o cara que transformou, Luciano do Vôlei, a gente fala, né, Maurício? Transformou o nosso esporte, vocês estão juntos, vocês fazem parte desses 25 anos.
todos os meus companheiros, em nome deles, agradecer ao público, à torcida que está sempre onde a gente vai até hoje, né, Maurício? Todo mundo fala daquela nossa seleção, daquela nossa época. Ao Band Esportes aqui agora, que é a minha casa, que fez essa bonita, essa brilhante homenagem pra gente aqui. Muito obrigado, né? Que venham mais 25 aí, né? O Roda volta na quinta-feira que vem, às 8 horas da noite, ao vivo, aqui no Band Esportes. Tchau, tchau e até lá.